Agora que você recebeu um conto só para você, pensado para o seu momento desafiador, eu costumo orientar que essa história seja ouvida à noite antes de dormir. Quando você já terminou todas as tarefas do dia e está tranquilo para relaxar. O relaxamento aqui, ele é chave, ele é importante e tem um porquê. Quando nós relaxamos, nós mudamos a frequência de onda cerebral. E aí nós engajamos diferentes partes do nosso cérebro que são mais propícias, cada uma para o seu desempenho, para o seu determinado desempenho. Então, no dia a dia, o nosso cérebro está mais frequentemente funcionando numa onda chamada beta, que tem de 12 a 35 ciclos por segundo. Essa onda ativa e engaja partes do nosso cérebro que são necessárias para a gente existir no mundo aqui fora. Nós precisamos de beta para conversar, para analisar, para perceber as palavras que estou ouvindo que eu vou falar. O nosso mundo externo é mais real, nós estamos mais ativos externamente. Só que para trabalhar com imaginação, isso quer dizer que nós precisamos acessar o nosso mundo interno. Por isso que visualizações e relaxamentos eles são utilizados numa tentativa de baixar nossa frequência de onda cerebral para alfa com 8 a 12 ou então para teta com 4 a 8 ciclos por segundo. Porque geralmente a gente fecha os olhos nessa prática, né? Essas ondas fazem com que a gente relaxe, a nossa respiração fica mais compassada e isso facilita o acesso e o funcionamento da imaginação. Criar imagens fica mais fácil, o nosso mundo interno fica mais real. E eu peço para você fazer à noite antes de dormir, porque você vai ouvir a história e não vai precisar sair para buscar filho no colégio, voltar para o trabalho, ir para o mercado, né? A possibilidade daí que você acesse o presente é muito maior, porque você não vai estar com a cabeça ou no passado ou no futuro. É muito frequente as pessoas dormirem antes de terminar até de ouvir a história inteira, e tá tudo bem. Segundo a Sociedade Brasileira de Neurociência, o nosso consciente ele processa 40 bits de informação por segundo, aquilo que a gente sabe que sabe. Enquanto que o nosso inconsciente processa de 1 a 10 milhões de bits de informação por segundo. Então, a sua capacidade de continuar processando o que chega, mesmo que você não saiba, através dos nossos sentidos, mesmo dormindo, é muito superior ao do consciente quando a gente ainda está acordado. Nós queremos que essas imagens do conto sirvam como uma semente de resolução. E isso vai continuar acontecendo mesmo se você pegar no sono. Normalmente eu indico que a pessoa ouça essa história à noite por 21 a 28 dias, simplesmente por uma questão de neurogênese. Você já deve ter ouvido falar sobre esse tempo, aquele tempo que a gente leva para aprender ter um novo hábito. Na verdade, esse tempo demora 66 dias. E é justamente por isso que nós estamos falando sobre sentimento e intuição, né? E para mim é importante que você perceba o que você está sentindo quando você ouve a história. Ouça a história repetidamente, porque a cada vez que você ouvir essa história, você vai perceber detalhes que tinham passado despercebido nas outras vezes, e porque nós somos pessoas diferentes a cada dia, mas principalmente porque nós sentimos coisas diferentes. Se você ouviu o conto por 3 noites, por exemplo, e você esqueceu uma noite, tudo bem. Retoma na noite seguinte. Se você ouviu o conto e ele te afetou de alguma forma, que você não está com vontade de ouvir ele pela próxima semana, tudo bem. Retoma na semana seguinte. O que eu quero é que você ouça a sua intuição. E para mim é mais importante que você perceba os seus sentidos do que você queira atender uma demanda de 21 a 28 dias. Seus sentimentos e sua intuição são muito mais importantes para mim. Siga eles. Daqui a uns 2 ou 3 meses eu vou entrar em contato com você para colher o seu feedback, perceber se você como é que está a sua observação sobre os movimentos no mundo externo e os movimentos no mundo interno. Eu vou entregar para você os elementos simbólicos, porque eu acho importante contemplar esse lado lógico também, ele faz parte, ele faz a nossa vida prática funcionar. E aí eu vou te explicar o porquê daquele enredo, eu vou te explicar o que me levou a construir aquela história, eu vou explicar alguns símbolos que ali estão. Mas aqui é importante a gente entender que história não se explica. Por quê? Porque quando a gente ouve uma história, ela tem a possibilidade de trazer aquelas coisas que estavam ali abaixo do limiar da nossa consciência e fazem com que elas emerjam. Se eu dou uma explicação de fora para você, uma explicação lógica, eu abafo a possibilidade disso emergir, de vir. Então, por isso que eu espero esses 2, 3 meses para você ouvir a história antes de contemplar esse lado lógico, tá?
Outra coisa que eu acho interessante você prestar atenção é nas âncoras. Se precisar nessa história, traga uma âncora. Então, se no conto tinha pedra, cristal, procure uma pedra e um cristal para trazer perto de você. Se no conto tinha vento, água, mar, não sei, de repente pinta alguma coisa e coloca numa parede e fica olhando pelo tempo que fizer sentido. Quando não fizer mais sentido, você tira aquela pintura da parede, né? Enfim, você pode colocar um artesanato, você pode fazer um ritual, ancore o que você está vendo no conto, porque isso potencializa exponencialmente o resultado que você está procurando com a contoterapia. Então, a partir de agora, eu digo que o sucesso disso está com você, vai depender só de você.